Amém? Vocês amam a Bíblia? Queridos irmãos, nós temos uma linha aqui na igreja, uma forma de crer na palavra. Eu nunca tenho a pretensão de fazer que você dependa de mim. O meu papel aqui como pastor do rebanho não é ser um pai espiritual para você. Eu acredito que se você depender de mim, o meu pastorado falha. Isso não é frieza e não é que eu não me preocupe com você. Mas todo o esforço de Jesus na cruz foi para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai. Meu papel aqui é incentivar você a ter suas experiências com Deus. E se precisar, pedir ajuda. Mas nunca entre você e Deus estar um líder, um pastor. Esse não é o caminho mais normal para uma igreja crescer. Porque quando os líderes se colocam como gurus, eles têm o povo nas mãos e guiam o povo no medo. Não, o evangelho não é sobre medo, o evangelho é sobre liberdade. É sobre o direito de você escolher onde você quer congregar e está tudo bem. E eu acredito que a maturidade nos dá direitos que outros sentimentos não nos dão. Ser maduro espiritualmente. Paulo vai dizer que a criança ela é igual ao escravo. Embora seja dona de tudo, por ser criança não tem direito a nada. Mas o adulto não. O adulto ele tem direito a outras coisas. A palavra que vou trazer aqui hoje é uma palavra direta sobre uma das coisas mais preciosas que muitos estão esquecendo, que é a oração. Eu quero falar sobre o poder de uma oração inteligente. Nós somos inteligentes. Somos inteligentes ou não? Sim, escolhemos estar na casa de Deus. Os discípulos conviveram com Jesus por 3 anos e meio. Por 3 anos e meio, eles acordavam com Jesus. Eles tinham comunhão com Jesus. Eles dormiam na mesma casa com Jesus. Eles viram Jesus andando sobre as águas, multiplicando pães e peixes. Os discípulos viram Jesus chamando Lázaro para fora de um túmulo, mesmo morto, 4 dias. Mas eles nunca chegaram para Jesus e disseram: ei Jesus, o senhor pode nos ensinar a fazer um milagre? Não. O único pedido que eles fizeram para Jesus está lá em Lucas 11:1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Em 3 anos e meio, eles viram Jesus fazendo todos os milagres, mas eles nunca pediram: Senhor, nos ensine a fazer milagres. Eles pedem: Senhor, nos ensine a orar. Por quê? Porque se eu sei como orar, eu sei tudo. Se eu sei como orar, eu posso tudo. Curve a sua cabeça. Que essa palavra entre em você, na sua alma, na sua mente. Que esta palavra puxe você para fora. Cadeias, grilhões, amarras, mentiras, limitações, hostes malignas. Que esta palavra liberte os que estão aqui, os que estão em casa. Eu creio na palavra. Eu creio no poder. Venha ao nosso encontro. Nós precisamos de Ti, Senhor. Fala conosco. Acenda-nos para viver o Teu reino. Acenda-nos para viver Tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eles andam com Jesus. E como li Lucas 11:1. Eles não pedem: Senhor, ensina-nos a fazer milagres. Eles pedem: Senhor, ensina-nos a orar. Eles começaram a perceber que eles estavam diante da presença daquele que pode tudo. E é difícil fazer um pedido para alguém que pode tudo. Lembra daqueles desenhos do gênio da lâmpada? Quando ele dizia, em alguns dizia você tem 3 desejos, outros diziam você tem 1 desejo. Quando nós temos a sensação de pedir qualquer coisa para quem pode fazer qualquer coisa, fazer um pedido é algo difícil. Fazer um pedido é algo complicado. Os discípulos estão enfrentando um momento de saber que estão diante de um Deus que pode tudo.
E o que eu vou pedir para um Deus que pode tudo? Eu vou pedir um carro? Será que esse é um pedido digno para um Deus que pode tudo? Eu peço um carro a Deus, faço uma campanha por um carro. Mas depois de 4 meses que compro o carro, percebo que tem pessoas com carros melhores do que o meu. Esse carro pode estar em um estacionamento, alguém vai lá e risca esse carro. Eu posso simplesmente enjoar do carro. Eu posso simplesmente não querer mais ele, trocar. Será que esse é o pedido que vale a pena? Será que esse é o pedido que deveria fazer para o Deus que pode todas as coisas? Você sabe que em Provérbios capítulo 4, Salomão registra, é uma sessão histórica, onde ele registra uma mentoria que ele teve com o seu pai Davi. E eu quero ler com você. Essa é uma mentoria registrada em Provérbios, onde Salomão conta os conselhos que o pai deu a ele. Provérbios 4, do 1 em diante. Fala assim, ó: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom. Por isso, não abandone a minha instrução, pois eu também era um filho para o meu pai. Salomão está falando da relação dele com o pai dele, Davi. Pequeno, o único diante da minha mãe. Ele era filho de Betseba. O primeiro filho de Betseba com Davi morreu, que foi o filho do adultério. Salomão foi o segundo filho de Davi com Betseba. Então, Salomão está dizendo, então, meu pai Davi me instruía e dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e viva. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras. Davi está dizendo, ei, menino, não esqueça. Procure obter sabedoria e entendimento. Não esqueça das minhas palavras, nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria. E ela o protegerá. Ame-a. E ela cuidará de quem? De você. O princípio da sabedoria é: adquira e use-a tudo o que você possui para adquirir entendimento. Coloque para mim o versículo 8. Vamos até o 10. Valorize-a e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um diadema sobre a sua cabeça e lhe presenteará com uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, Davi dizendo a Salomão: aceite o que eu digo e você terá vida longa. Olha que interessante, Davi foi sem dúvida um dos maiores reis de Israel. Um grande general de guerra. Um homem que desde quando matou Golias, a sua vida ministerial e o seu reino propagou. Davi foi um homem de muito sangue nas mãos. Um homem que lutava e não perdia batalhas. Davi está ensinando sobre sucesso. Ele está olhando para o seu filho Salomão e dizendo: ei menino, você é um garoto ainda, você é uma criança, mas olha, de todos os conselhos que eu posso te dar é: não abra mão da sabedoria. Não abra mão dela. A principal coisa, Davi está dizendo, para você crescer, para você ser protegido, é sabedoria. E quem falou isso foi um adorador. Foi o mesmo Davi que estabeleceu dentro do tabernáculo 24 horas por dia de adoração. Mas Davi não está dizendo para Salomão: olha, o mais importante é a adoração. Ele está dizendo: o mais importante é a sabedoria. Davi nunca matou ninguém, nunca matou mais ninguém do que Davi. Davi matou muita gente. Mas ele não chega para Salomão dizendo: olha, ô meu filho Salomão, para você ser um grande rei, mata todo mundo, passa por cima. Não, ele poderia ter dado esse conselho porque ele foi um rei sanguinário. Mas ele não diz: olha, mate. Ele diz: busque a sabedoria. A adoração é importante, a guerra é importante, mas a sabedoria é o que há de mais importante. É o que há de mais. A sabedoria é a coisa principal, porque sem ela você não vai saber fazer mais nada. E o que eu acho lindo é que Davi está ensinando o seu menino, que ainda é uma criança, dizendo: meu filho, busque a sabedoria, peça a sabedoria, abrace a sabedoria, ela o protegerá, ela o honrará, abrace, viva ela. Porque se você não tiver sabedoria, você não consegue governar, você não consegue morar, e você não consegue nem pedir nada. Então a oração não é um problema, todos nós oramos.
Mas a pergunta que eu faço é: todas as nossas orações são respondidas? Será que todas as nossas orações? A Bíblia vai dizer por que algumas não são respondidas. Tiago 4:3. Tiago vai dizer: olha, pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções. Ou seja, vocês pedem sem inteligência e com o fim de gastarem seus próprios prazeres. A gente não sabe pedir porque a gente não tem sabedoria. A gente não recebe porque não tem sabedoria. A gente diz: Deus, me abra uma porta. Mas a gente esquece que quando Deus abrir a porta, quem vai manter aquela porta aberta sou eu. A gente diz: Deus, me dá um casamento. Mas quando Deus me dá um casamento, quem vai manter aquele casamento vivo, cheio de vinho novo, óleo fresco? Não é Deus, sou eu. A gente diz: Deus, me dá um emprego maravilhoso. Mas quando essa porta abrir, é você que vai manter esse emprego maravilhoso. Em outras palavras, não adianta pedir se não tem sabedoria, porque se Deus te der sem você ter sabedoria, você vai perder o que pede. Você vai ter com uma mão e não vai saber administrar. Todas as bênçãos de Deus requer que sejam regadas, adubadas. Veja, eu não sei de verdade o que você está enfrentando, mas Deus colocou essa palavra no meu coração, porque assim como os discípulos estão olhando para Jesus dizendo: ei Jesus, me ensine a orar, me ensine a tocar no seu coração com a oração, me ensine, assim como Davi está pegando na mão daquele pequeno Salomão, que vai ser um grande rei, e dizendo: meu filho, não se distraia com outras coisas. Se você tiver a oportunidade de pedir, peça a Deus sabedoria, e não é à toa. A gente lê o texto de 1 Reis capítulo 3, quando Deus pergunta para Salomão o que ele quer, e aí todo mundo acha que Salomão é um baita do inteligente, porque quando Deus olha para Salomão e diz: ei Salomão, me pede o que você quiser que eu vou te dar. E aí o que Salomão pede? Ele pede sabedoria. E aí nós achamos que Salomão era um homem brilhante. Não, Salomão pede sabedoria porque o papai dele, lá em Provérbios 4, quando ele era uma criança, falou: quando você tiver a oportunidade de pedir, peça sabedoria. E eu pergunto para você, se o seu filho, se a sua filha tiver a oportunidade hoje de diante de Deus pedir alguma coisa, o que é que você tem ensinado os seus filhos a pedir diante de Deus? Que tipo de valores nós temos ensinado os nossos filhos desde criança? Davi pega na mão do garotinho e fala: peça sabedoria. Eu vou ler para você, 1 Reis 3:5, vamos lá. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão durante a noite em um sonho e lhe disse: peça o que você quer que eu lhe darei. E Salomão respondeu: tu trataste o teu servo Davi, meu pai, com amor grande e leal, pois ele viveu diante de ti com fidelidade, justiça, retidão e coração. Tu mantiveste o teu amor grande e leal para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no trono. Agora, Senhor, meu Deus, estabeleceste ao teu servo como rei no lugar do meu pai Davi. No entanto, eu não passo de um jovem e não sei como desempenhar minhas responsabilidades. O teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento. Ele está pedindo sabedoria para governar o teu povo, capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem é capaz de governar este tão grande povo? Pedido que Salomão fez o quê? Uau! Deus está dizendo: é isso que eu queria ouvir de você. Que oração inteligente. E a resposta de Deus foi: já que você pediu isso, sabedoria, e não uma vida longa, e nem uma riqueza, e nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para fazer justiça, farei o que você pediu, e darei a você um coração sábio, capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como. Mas não parou por aí. Também darei o que você não pediu. O que você não pediu: riqueza e honra, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Veja, Salomão tinha 15 anos em média quando isso acontece. 15 anos. A Bíblia não informa exatamente a idade dele, mas nós entendemos que era por volta dessa idade. Ele é um adolescente de 15 anos que pode pedir qualquer coisa para Deus. Deus não colocou limite na pergunta. Deus disse: o que você quer?
Ele podia pedir um iPhone 16, ele poderia pedir uma viagem para Disney, ele poderia pedir uma namorada bonita, ele poderia pedir uma viagem, ele poderia pedir um carro do ano. Mas ele abre a boca e diz: Deus, me dá sabedoria. Pode parecer algo claro, mas ele foi instruído, ele foi mentoreado pelo pai. Não só porque ele tinha uma esperteza, mas porque Davi o ensinou. E aí a Bíblia diz que Deus se agradou. Por quê? Porque Deus ama orações inteligentes. Não é pelo levantar na madrugada, não é pelo pedir repetidamente, não é por bater. Nós temos que aprender que existe um tipo de oração que toca o coração de Deus, e essa oração, ela muda tudo. Eu quero te ensinar. Você quer aprender? Você quer aprender como se faz uma oração inteligente? É essa mesma pergunta que os discípulos fazem para Jesus: como nós vamos orar? E para a gente entender o que é a oração inteligente, nós temos que aprender com uma mulher. Fica comigo aqui. Uma mulher muito conhecida de todos nós, que fez uma das orações mais inteligentes da Bíblia, que foi respondida imediatamente. E nós vamos aprender com ela, e eu quero declarar que esta será uma noite de resposta de Deus para a sua vida. Essa será uma noite que o céu vai se abrir. Quantos creem nisso? Digam aleluia. Você tem que aprender a orar com sabedoria com uma mulher. Porque eu já perdi as vezes, as contas, já chorei por coisas e não recebi. E agora é um dilema. Por quê? Porque se Deus pode tudo, por que Ele não me dá o que eu peço? Se Deus pode curar, por que Ele não me cura? Se Deus pode abrir porta, por que não abriu a minha? Se Deus ama abençoar os seus filhos, se Deus tem prazer na nossa prosperidade, eu não posso culpar a Deus, eu tenho que culpar a minha oração. Será que eu estou pedindo de forma inteligente? Será que eu estou orando do jeito certo? Será? Já parou para pensar nisso? Porque Deus quer que você frutifique. Deus é maior interessado que a sua vida exploda de milagre. E por que Deus algumas vezes nos mantém sem nada, sem milagre nenhum? Será que porque Ele quer nos punir? Ou será que nós estamos pedindo mal? Estamos orando de forma péssima, tomados de sentimentos. O que será? O que será? Eu quero falar de uma mulher. Fique comigo aqui. Essa mulher você conhece, é a Ana. É uma mulher que de vez ou outra você ouve pregações sobre ela. E todos nós nos identificamos um pouco com ela. Ela tinha um marido chamado Eucana, e ela tem uma das histórias mais famosas da Bíblia. Você sabe que Ana queria muito um filho. Ela era estéril. E diferente de hoje, que não ter um filho ou ser estéril é só uma questão técnica, naquela época não ter um filho, todos olhavam como uma maldição, como alguém que Deus condenou. Todo judeu olhava para uma mulher estéril e dizia: Deus rejeitou essa mulher. Não era só um problema técnico. Não ter filhos naquela época era uma vergonha, era uma decadência, era uma exclusão social. E você conhece, por várias vezes, Ana subia ao templo para sacrificar, e ela desejava um filho. É uma época religiosa, é uma época machista, e por anos ela orou, pediu e não recebeu. Não recebeu. A Bíblia diz que ela chegou num ponto de pedir tanto a Deus e não receber, que ela parou de comer, ela parou de beber. Ela estava tão angustiada que ela nem lamentava mais. Aí de repente na história de Ana aparece uma outra mulher, a Penina, que era a segunda mulher do Eucana. Naquela época se permitia para a procriação se casar quando a mulher era estéril. Eucana se casa com uma outra mulher, e todo mundo tem uma Penina na vida, sim ou não? A Bíblia diz que a Penina fez da vida de Ana um inferno. Ela a provocava excessivamente, ela perturbava. Mas Penina não era usada pelo diabo. Penina era o plano de Deus para a vida de Ana. Tem pessoas que nos perturbam que não são usadas pelo diabo. Tem pessoas que nos perturbam e são usadas por Deus. Penina, a mulher que irritava Ana 24 horas, não foi levantada pelo diabo, foi levantada por Deus. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas eu digo para você, Penina não roubou Ana, Penina não destruiu Ana, Penina não matou Ana, Penina empurrou Ana para o seu milagre.
Tem muitas pessoas que você está reclamando hoje. Foi Deus que as levantou para empurrar você para um tempo de cura, um tempo de libertação. E quando foi que Penina começou a perturbar Ana? Exatamente na época que Israel estava destruída. A Bíblia diz que o sacerdote do templo, o Eli, já não via mais a glória de Deus. Os filhos de Eli haviam abandonado o temor. Eles transavam dentro do templo. Eles enfiavam a colher no meio da oferenda e das ofertas que eram para ser santas. Eles não tinham mais revelação. A Bíblia diz que a voz de Deus era rara. A voz de Deus era quase que nula. As luzes do templo estavam se apagando. A lâmpada de Deus estava se apagando. E Deus sabia. Ele precisava levantar alguém para mudar essa história. Ele precisava levantar alguém para voltar a trazer a esperança para um povo que estava se esquecendo da fé. Ele precisava, e Deus queria uma mudança. Deus quer derramar a glória, mas o templo estava corrompido, o sacerdote estava corrompido, tudo estava corrompido, e Deus queria um profeta. Deus queria. As visões eram raras, a Bíblia quase não era pregada, havia uma crise, e Deus dizia: eu preciso levantar alguém. E Ele começa a passar os olhos pela terra, Ele começa a ouvir as orações de todas as pessoas, e um está dizendo: eu preciso de um iPhone, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa. E uma está dizendo: eu preciso de um filho, eu preciso de um marido, eu preciso de um namorado, eu preciso de um emprego, eu preciso de um ministério. E Deus está dizendo: eu quero trazer um tempo de glória, eu quero trazer uma restauração para esse povo, eu quero trazer uma libertação para esse templo, eu quero curar. Só que aí acontece uma oração diferente. Deus está ouvindo a oração de todo mundo, e aí Ele vai ouvir uma oração em 1 Samuel capítulo 1 versículo 11. Ele está ouvindo, e aí tem uma oração de uma mulher que já orou muitas vezes, mas agora ela está orando de um jeito diferente. E a oração era assim: então fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça dele não passará navalha. Deus está passando os olhos, ouvindo todas as orações. Ana está dizendo: eu quero um filho, Senhor, eu quero um filho. Deus está sentado no trono dizendo: eu preciso de um profeta para esse tempo, eu preciso de um profeta para esse tempo. Ana está dizendo: se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele para o Senhor. E Deus está dizendo: uau, você quer um filho e eu estou atrás de um profeta, então a sua oração combina com o que eu quero, então eu vou abrir sua madre. Deus não deu um filho para Ana, Deus estava atrás de um profeta. É isso que você tem que entender hoje. Se fosse para Ana pedir um filho para si mesma, assim como milhares de mulheres estéreis estavam clamando, ela continuaria pedindo, e Deus diria não, porque o pedido de Ana era a mesma coisa que Deus queria, e foi isso que fez Deus abrir a madre de Ana. Deus não deu um filho para Ana, Deus extraiu um profeta da oração de Ana. Deus não queria dar um filho para Ana, Deus queria um novo profeta para Israel. Eu não sei se você está entendendo, mas o primeiro segredo para ter uma oração inteligente é pedir para Deus o que Deus quer fazer. Você tem que pedir para Deus o que Deus quer fazer. A sua oração não pode ser egoísta, a sua oração não pode envolver apenas você. A sua oração tem que trazer a libertação do ambiente onde você está. Ah, pastor, mas eu quero um carro, eu quero uma casa. Querido, amplia esse pedido, faça uma oração inteligente. Oh, meu querido, quando Ana diz: se o Senhor me der um filho, esse filho vai ser teu, então Deus diz: você vai ter, porque eu quero trazer um tempo de libertação, de luz. Não fica pedindo: ah, Senhor, se o Senhor me curar, me libertar. Coloca propósito nisso que você está pedindo. Senhor, me cura e eu darei o testemunho às nações. Senhor, me cura e eu usarei essa cura enquanto eu viver. Se precisar largar meu emprego, eu largo. Se precisar entregar tudo, eu entrego. Senhor, cura o meu casamento, porque se o Senhor curar, eu declaro, eu e a minha casa, onde houver um divorciado perto de mim, onde houver um casamento falido perto de mim, eu vou abrir minha boca, eu vou pregar restauração, eu vou pregar avivamento. Senhor, me enche do Espírito Santo, porque onde eu passar e houver frieza, e houver passividade, e houver lamento, eu vou mandar fogo, 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 fogo. Deus não abriu a madre de Ana. Abra sua mente. Deus não abriu a madre de Ana porque ela estava com a boca parecendo bêbada.
Deus não abriu a madre de Ana porque Deus teve dó dela. Deus abriu a madre de Ana porque o pedido dela era o que Ele queria. O seu desafio é: o que Deus quer fazer na minha casa? Nessa estação, o que Deus quer fazer na minha família? Peça para Deus: Senhor, me mostra. E eu vou pedir algo que combine com aquilo que Deus quer fazer. Lembra que Salomão pediu sabedoria? E Deus disse: eu vou dar o que você pediu e vou dar o que você não pediu. Então não seja tolo. Se você pedir o que importa, se você tiver uma oração inteligente, você não precisa pedir coisas corruptíveis, coisas que estragam, coisas que enferrujam, coisas que o dinheiro leva. Você pode pedir coisas: Senhor, eu estou dobrando meu joelho e eu estou pedindo a salvação da minha família, e eu estou pedindo, Senhor, glorifica o teu nome na minha vida. Orações inteligentes combinam com o que Deus quer fazer. E eu pergunto para você, os seus pedidos de oração hoje, se Deus atender, quantas pessoas serão beneficiadas? Se Deus der a você o que você tem pedido, quantas pessoas vão ganhar com esse pedido? Se você ganhar sozinho, tenha certeza que talvez Deus não vai realizar seu pedido. Porque Deus não quer apenas te dar conforto, Deus quer usar você para a glória dele. Se Deus fizer o que você está pedindo, você vai comemorar sozinho, ou sua casa inteira vai ser impactada, ou a empresa onde você trabalha vai ser tomada pela glória de Deus, ou as pessoas que congregam até na igreja, que sentam do seu lado, vão ser constrangidas a fazer mais para a presença de Deus. Orações inteligentes são orações que buscam fazer e pedir o que Deus quer fazer. Outra coisa que eu percebo na palavra é que orações inteligentes não são baseadas nos seus próprios deleites. Esse é o poder. Tiago 4,3, já li, vou ler de novo. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Jó teve a sua vida mudada quando ele orou pelos seus amigos. Mas que amigos são esses? São amigos que estão sentados na frente dele no pior momento da vida dele, estão em silêncio. Eles estão olhando para Jó com cara de julgamento, dizendo: ei Jó, você tem que se arrepender, você é um baita de um pecador, porque se você está passando por isso, a sua ficha deve estar muito suja. Deus está bravo com você. E eu e você sabemos que Jó não pecou para merecer isso. Eu e você sabemos que foi o diabo que foi até o céu, dizendo para Deus: ei Deus, eu acho que Jó não tinha uma coisa nenhuma, eu acho que Jó é quem é porque tem muita coisa. E Deus disse: então tira tudo, só não toca na vida dele. Jó perdeu os 10 filhos, Jó perdeu o patrimônio, Jó perdeu a saúde. E agora os amigos estão sentados, os 3 amigos sentados de frente dele 7 dias em silêncio absoluto. E quando começam a abrir a boca, eles apenas apontam um dedo na ferida e falam: confessa seu pecado, você deve ser um ladrão, hein? Você deve ter feito muita coisa errada, hein? Você deve ser um assassino. Porque as pessoas, elas não entendem nada sobre nós. As pessoas, elas acham que nos conhecem, mas não nos conhecem. E aí uma oração burra é uma oração de alguém que se embaraça nisso, que fala: ei Deus, prova para eles que eu estou certo. Não, Jó não disse prova para eles que eu estou certo. Jó disse: Deus, abençoa eles. Deus, mesmo eles sendo quem eles são, abençoa a família deles, abençoa a casa deles. Lembre-se, orações inteligentes não tem a ver com você. Orações inteligentes é quantas pessoas vão se beneficiar se Deus fizer o que eu estou pedindo. E a Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Deus não mudou a sorte de Jó quando Jó falou: me cura, me liberta. Não, ele não precisava disso, ele estava no meio de um processo. Eu não sei se você consegue entender. A Bíblia diz que quando Deus abençoou Abraão, ele abençoou para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. A bênção de Abraão não tinha a ver com ele. Ele seria pai de uma grande nação. Toda a unção que Deus derramou sobre ele não era para benefício próprio, todo mundo ia colher. Lembra do sobrinho de Abraão, Ló, que ficou rico, cheio de bufunfa? Por quê? Porque a bênção que estava na vida do tio derramou sobre a vida do sobrinho. É isso que você tem que entender. Orações inteligentes não tem a ver com o seu CPF. Orações inteligentes tem a ver com uma sociedade.
tem a ver com pessoas, e você está preocupado em ter um carro, uma casa. Deus pode dar isso para você a qualquer momento. Deus está dizendo: se você quer um milagre, não olhe apenas para você, comece a me dizer quantas pessoas vão ganhar se eu fizer isso para a sua vida. Porque se você entender que eu posso fazer isso por você, eu torno você em um milagre. Eu torno você em um milagre. Se o milagre que você está pedindo a Deus, se o milagre que você está pedindo a Deus vai trazer vida, unção, poder, tenha certeza, Deus vai fazer você receber o milagre hoje. Levanta a tua mão para cá. Eu quero declarar: prepara-te, porque Deus está levantando você para uma fé inteligente. Deus está levantando você para uma oração inteligente. E qual é a oração inteligente? Deus, se o Senhor me der, eu te devolvo. É o que Ana fez: se o Senhor me der, eu te devolvo. É o que Jó fez: se o Senhor me abençoar, abençoa eles. Levanta a mão para cá. Eu quero declarar em nome de Jesus: Deus vai colocar coisas na sua vida ainda esse ano. Deus ainda vai colocar um Samuel no teu ventre. E quando Deus colocar na sua mão o que você está pedindo, não retenha para você. Ana pegou o menino depois de desmamado, levou ao templo, colocou na escola sacerdotal, deixou ele lá, porque Deus deu a Ana um filho, e Ana fez do filho um profeta. É isso que Deus vai colocar na tua mão. Não tem a ver só com você. Há uma escalada de milagre, há um transbordar de unção. É tua mãe, é teu pai, é teu filho, é teu irmão, é tua irmã, é teu cunhado, é teu amigo, é teu trabalho, é teu chefe, é teu funcionário. Eu quero declarar que vai ter uma cascata de milagre. Deus vai te dar o poder de fazer orações inteligentes para a glória de Jesus. Orações inteligentes. Faça. Se você tem dúvida, pergunta para Deus: Deus, o que o Senhor quer fazer nesse tempo? O que o Senhor quer fazer? Olha que interessante. Deus dá um filho para Ana, e Ana não cria esse menino. Ela teve outros filhos. A Bíblia nem menciona direito. Porque você consegue imaginar como ficou a Penina, sabendo que o homem mais famoso de Israel era filho da sua concorrente? Lembra da Penina que infernizava a Ana? Você consegue imaginar como que ficou Penina quando o filho da mulher estéril se transformou no maior profeta da história até então? O filho daquela que ela perseguiu, que ela humilhou. Porque é assim que Deus faz. Deus cala a boca dos nossos inimigos com os nossos resultados. Deus envergonha aqueles que limitam e querem prender a nossa fé com os nossos resultados. Ana não precisou se defender. Ana só fez uma oração inteligente. Deus colocou vida no ventre dela. E hoje ela deu um cala-boca em todo mundo. Fala comigo: o cala-boca de Deus para os meus inimigos e para os meus perseguidores vão ser os meus resultados. Vai ser os seus resultados. Agora, quando você pedir, faça como Ana: Deus, se o Senhor me der, eu te devolvo. Deus, se o Senhor abrir essa porta de emprego para mim, eu te devolvo ela. Ah, quer dizer que você vai pedir a conta? Não. Eu vou dizer que esse emprego não vai matar minha fé. Senhor, eu vou pregar o teu evangelho lá dentro. Eu vou ser um servo teu naquela empresa. Senhor, quem eu encontrar lá dentro vão saber que eu sou um crente. Vão saber que eu vivo uma vida de santidade. Não é só sobre salário na conta, é sobre missão de vida. E aí Deus está dizendo: deixa eu ver se eu tenho alguma oração de alguém que está orando para abençoar aquela empresa. Deixa eu ver, eu quero tanto salvar aquela pessoa. Mas um está pedindo dinheiro, outro está pedindo casa. Aí você está ali dobrando o joelho: Senhor, o Senhor me colocar naquela empresa, eu vou ser sal da terra. O Senhor me colocar... Opa! Então quer dizer, o que Ele está pedindo para mim é o que eu quero fazer? Receba, vaso. Receba. Está entendendo não? Está entendendo ou não? Está entendendo? Deus, se o Senhor me curar. Oh Deus, se o Senhor me curar. Não, Deus, se o Senhor me curar, eu vou pregar naquele hospital. Eu vou pregar para as enfermeiras, eu vou pregar para os médicos, eu vou pregar para o anestesista, eu vou pregar para a recepcionista.
Deus, pega essa situação, estou te pedindo. Eu não quero ficar curado porque eu tenho medo de morrer não, Senhor. Não. Eu não quero ficar curado porque eu estou com medo de morrer. Não, morrer para mim é lucro. Morrer eu vou para o céu. Eu quero ser curado para resplandecer a tua glória. Aí Deus está falando, nossa, eu quero trazer um avivamento naquele hospital. Mas um está dizendo que tem medo de morrer, o outro está dizendo que está com medo de morrer, o outro está dizendo que está com medo de deixar não sei quem. E você está dizendo que vai usar essa situação para ganhar esse hospital para mim. Opa, então receba, porque enquanto você está procurando uma cura, eu estou procurando um avivamento. Vamos juntar aqui, ó, a tua oração com a minha. Você tem que dar destino ao seu pedido. Você tem que fazer uma oração inteligente. Quantos entendem isso? Tem que abençoar gerações, tem que abençoar nossos filhos. Não é sobre o meu prazer, não é sobre o meu conforto. Eu me lembro algumas vezes orando pela Lírio, e eu sempre trago a Deus, tentando mortificar o meu orgulho, e dizendo: Deus, se não for para a salvação de pessoas, se não for para a restauração de famílias, se for apenas um avivamento para status e seguidores nas redes sociais, mas se isso não convergir para a vergonha do inferno, Deus, eu não quero, porque nada se sustenta com uma oração egoísta. E nós temos visto a glória de Deus nesta casa de oração. Irmãos, eu digo para você, eu nunca pedi nada material para Deus. Eu tive sonhos. Eu me lembro que em 2019 eu escrevi meu primeiro livro, Deixe Ir, Não Insista. Foi uma luta esse livro, uma luta, uma guerra, todos os lados, uma batalha. Lancei o livro dia 16 de dezembro de 2019. E aí depois, a cada 6 meses eu comecei a lançar um livro. Eu nunca orei dizendo assim: Deus, eu quero escrever um livro. Eu nunca orei dizendo: Deus, eu quero ser um escritor. Esse ano a editora Vida me chamou. Até então eu lançava os livros de forma independente. Agora vem a maior editora do Brasil e me chama. Eu nunca orei pedindo a Deus uma editora. Eu nunca pedi: Senhor, eu quero ser um escritor da editora Vida. Não. Tive uma alegria. Agora eu viajo e eu tenho o privilégio de ver meu livro no aeroporto. Eu fico ali olhando. Se eu cheguei aqui no aeroporto de... Onde foi? A última que eu fui agora, Goiânia. Goiânia, entrei na livraria, o meu livro estava lá no fundo. Eu falei: moça, esse livro aqui eu que escrevi, tá? Eu posso colocar ele aqui na frente? Está muito escondido. Moço, claro. Eu nunca pedi. Nunca. Porque a gente entende que isso é pobre. Isso só agrada os homens. Eu nunca pedi para ter muitos seguidores na internet. Amanhã eu estou num seminário chamado Eficiência com os maiores pastores do Brasil. Eu nunca pedi. Eu nunca dobrei meu joelho e falei: Senhor, eu quero ser famoso. Tem vezes que nem eu acredito. Porque para mim não é o que muda. As pessoas me veem na porta, para mim não fede nem cheira. Porque não é sobre isso que eu construí minha vida. A única coisa que eu pedi para Deus, desde o dia que eu disse sim para o pastorado, foi: Senhor, que a minha vida contribua com o que o Senhor quer fazer. Eu nunca pedi para pregar todo o culto. Eu não sou um fominha do altar. Boa parte da minha vida pastoral foi nos bastidores, eu e minha esposa. Até hoje que vocês não a veem aqui, ela está lá no Kids. Porque é sobre isso. Só que quando a gente consegue pedir para Deus apenas algo que Ele quer que a gente peça, Ele faz o que a gente não pede. Eu não tenho 2, 3 meses da minha vida sem ter uma surpresa de Deus. Deus cuida tanto de mim, meu irmão. Deus cuida tanto da minha família. Deus cuida tanto da minha casa. Eu recebo presentes de Deus. Coisas que eu nunca imaginei ter, fazer. Lugares que eu imaginei ir. Hoje eu dispenso convites. Assim, para os Estados Unidos. Ontem o Cefianai me ligou: nós queremos te homenagear aqui em Dallas. Olha que coisa maluca. Queremos te homenagear aqui em Dallas. Eu disse: eu não posso ir porque eu tenho um culto de domingo aqui. Eu não posso. Veja, mas eu não estou falando isso. Eu não estou falando isso para me engrandecer aqui. Não, eu estou dizendo isso para te ensinar. Mostra para Deus que o que você mais quer
não é algo que beneficia você. Mostra para Deus que o que você mais quer é o que Ele quer. E quando Deus vê que você deseja o que Ele quer, até mesmo o que você não pediu, Ele vai te dar. Faz sentido para você ou não? Eu quero encerrar lendo para você Provérbios 22, 29. Agora escuta isso aqui. Eu falo só sobre dinheiro agora. E eu vou falar uma coisa, eu quero que vocês não se escandalizem, tá bom? Tem coisas que não tem a ver com oração, com trabalho e com caráter. Tem coisas que tem a ver com ser bom naquilo que você faz. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 22, 29. Você já observou alguém habilidoso em seu trabalho? Ele se apresentará diante dos reis e não se apresentará diante. Deus está dizendo que o homem que é promovido não é o homem que ora, não é o homem que jejua, não é o homem que tem caráter. Isso é o básico. Mas é o homem que é habilidoso no que faz. Então eu quero te dar uma dica. Se você está pedindo prosperidade financeira, seja bom naquilo que você faz. Seja o melhor naquilo que você faz. Não adianta você dobrar o joelho e fazer campanha dizendo: Deus, quero ganhar mais dinheiro, se você continua sendo ruim no que faz. Você tem que melhorar. Se você faz cachorro quente, melhora o cachorro quente. Se você é contador, vai fazer contabilidade direito. Porque prosperidade financeira não depende só de caráter, não depende só de oração, não depende só de trabalho, depende de ser bom. Você tem que ser bom, você tem que ser habilidoso, você tem que fazer e deixar os outros de boca aberta. Está entendendo? Se você é pedreiro, você tem que ser o melhor pedreiro de São Paulo. As pessoas têm que dizer: eu não abro mão de trabalhar com você. Se você é um mecânico, vai ter que ter fila na sua mecânica. Se você é fotógrafo, você tem que ter fila de espera para fechar. Seja habilidoso. Então, 2 dicas que eu vou te dar. Peça a Deus com inteligência. E tudo que você pedir para Deus, diga que você vai devolver para Ele em fé. E seja bom no que faz. E você vai ver sua vida sendo mudada. Amém? Ah, pastor, mas eu não sou bom. Se vira, vai estudar. Se vira, vai aprender. Se vira nos 30. Você não está amarrado, você não é quadrado. Se vira. Feche os seus olhos nesse instante. Fala comigo: Deus, eu preciso ter uma oração inteligente. Eu não posso me limitar a querer só o que me beneficia. Eu quero a tua presença. Eu vou te dar uma oportunidade agora. Você vai fazer uma oração inteligente agora. Você vai fazer uma oração inteligente. Você vai fazer um pedido a Deus, que vai ser como Salomão. A Bíblia diz que Deus se agradou e se alegrou com o que Salomão pediu. O que é que você pediria a Deus agora? Peça. Se você quiser colocar a mão na sua boca para ninguém ouvir, faça um pedido. Qual é o pedido? Esse pedido está ligado à vontade de Deus. Você que está online, faça o pedido também. Eu sinto a glória de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a unção do Espírito Santo aqui. Deus, se o Senhor me der um filho, eu te entregarei esse filho. E Deus está dizendo: opa, eu estou ouvindo um monte de oração chegar aqui no trono, mas essa é diferente. Então ela quer para me entregar. Então toma teu filho, porque eu estou te dando um filho e você vai me devolver um profeta. Toma teu filho. Deus, me cura. Por quê? Porque eu te darei todos os dias da minha vida. Propagarei o teu amor, propagarei a tua fé, propagarei a tua unção. Eu serei irritantemente cheio do Espírito Santo. Deus,
Prospera-me. Para quê? Eu serei generoso. Eu plantarei na vida de muitos. Eu usarei a prosperidade que o Senhor vai me dar para abençoar pessoas. Eu vou mostrar que através da honestidade é possível estabelecer uma empresa. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus. Quantos entenderam a palavra nesta noite? Fala comigo, oração inteligente. Mais alto, e oração inteligente é pedir para entregar. Levanta a mão bem alto. Eu declaro portas abertas sobre a tua vida. Eu declaro a tua mente sendo transformada nesta noite. Eu declaro a unção do Espírito Santo descendo sobre você. Eu declaro o mesmo Deus que abriu o ventre a madre de Ana, descendo sobre a tua vida agora com poder e glória. Eu declaro sobre a tua alma agora uma unção de expansão. Eu declaro sobre a tua vida agora, oh meu querido irmão, a resposta de Jeová. Porque não é sobre você, é sobre tua família. Não é sobre você, é sobre tua casa. Não é sobre você, é sobre teus filhos. É como Davi dizendo para Salomão: pede sabedoria, meu filho. Pede sabedoria, meu filho. Abraça a sabedoria, casa com a sabedoria, anda com a sabedoria. Porque se você agradar o coração de Deus, o milagre vem. Se você agradar o coração de Deus, começa a perceber o Espírito Santo agora. Com a mão levantada, fecha os olhos e vai dando glória. Deus vai mexer no teu interior. Eu declaro que tudo que está infértil na tua vida, tudo que está paralisado, tudo que está arruinado, tudo, eu declaro vida na tua vida. Eu declaro a unção de Deus quebrando todo o mal, quebrando toda a hoste maligna, quebrando todo espírito satânico. Sai, cai por terra agora. Todo pensamento egoísta. Não é sobre você, é sobre Deus. Não é sobre a sua vida, é sobre a presença de Deus. Glória, 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 glória. Estenda a mão para frente. Estenda a mão para frente. Você vai ser bom no que faz. Estenda a mão para frente assim como eu estou fazendo. Você vai ser o melhor no que faz. Você vai ter suas habilidades sendo renovadas em nome de Jesus. Você é bom no que faz. Rejeita todo espírito medíocre que entrou na sua cabeça. Eu declaro que você vai ter talentos sendo refinados. A sua vida é preciosa. Fala comigo, eu sou bom no que eu faço. Fala mais alto, eu sou bom no que eu faço. Fala, eu vou ser o melhor do que eu faço. Eu vou ter acesso a lugares nobres, porque eu sou bom no que eu faço. O que você faz? Então você vai falar o que você faz, vai dizer: eu sou bom no que eu faço. Se você é contador, fala: eu sou contador e sou bom no que eu faço. Se você é padeiro, fala: eu sou padeiro e sou bom no que faço. O que você é? Fala aí. O que você é? Eu sou assistente e sou bom no que eu faço. Aleluia. Aleluia. Aleluia.